universo que a gente está falando. O Sol, por exemplo, ele é uma estrelinha só, uma estrela média, a classificação correta do Sol, ele é uma anã amarela, né? Anã amarela. Só na nossa galáxia deve haver aí cerca de 400 bilhões de estrelas e a gente tem cerca de 2 a 3 trilhões de galáxias no universo. Então, expõe esse número aí. A gente não consegue nem falar o número que dá, tá? Mas é um número muito grande de estrelas. O problema é o seguinte, né? Que não é toda estrela que tem planeta na sua zona habitável, isso aí já corta um monte. Não é estrela que teria planetas rochosos e na zona habitável, também já vai cortando um monte. Então, é aquilo que eu falo, embora o universo possa ser infinito no espaço e tudo mais, as condições para a vida existir não são infinitas, tá? Então, isso é muito interessante da gente falar, tá bom? Então, mas imagina que eu tenho nessas centenas de bilhões de estrelas, né? Com bilhões de galáxias e tudo mais, o resultado é um número aí de estrelas no universo observável que beira o 10 elevado a 22, que é o 1 seguido de 22 zeros, que não dá nem para falar o que é isso, né? Eu acho que chega ali num certo valor que a gente já perde o que tem que falar, tá? O pessoal fala que tem mais estrelas no universo que grão de areia nas praias ou nos desertos da Terra somados, tá? Então, essa que é a questão quando a gente fala que é muita coisa que tem pelo universo. É muita coisa, mas para a vida existir não precisa de tanta coisa assim não, tá? Muito bem. Nos últimos 30 anos, até 1955, a gente não tinha confirmado nenhum planeta, né, fora do sistema solar. E depois, em 1995, a gente descobriu o primeiro e hoje nós já vamos para 6.000 exoplanetas. Só que uma coisa é falar de vida inteligente, outra coisa é detectar bioassinatura em exoplaneta, que é difícil demais também, mas a gente precisa ter essa questão aí. Dos 6.000, obviamente, boa parte deles são gigantes gasosos e tal, então não teriam vida, são poucos o que tem o tamanho da Terra orbitando a estrela certa e tudo mais. Então isso tem que ser levado em consideração também, beleza? Então, assim, com tanta estrela, com tanto planeta, né? Isso 6.000 são planetas que a gente descobriu, tá? Então agora imagina que toda estrela que está por aí, que tem ali um disco ao seu redor, pode gerar planeta, né? Com tanta estrela, com tanto planeta, com tanto tempo, como é que a Terra seria o único lugar com vida? E muita gente acha que a gente é especial por conta disso, né? Então essa é um grande argumento que tem por aí. Como eu falei, né, a lei dos grandes números me refuta imediatamente, num primeiro momento, mas depois quando a gente começa a entender o que é ser vida, né, o que é ter vida, a gente precisa de muitas outras coisas que talvez a gente tenha se perdido já. Beleza? Bem, vou te dar aqui 4 provas, né, vamos dizer assim, de uma galera, digamos, otimista, né? Então a primeira delas é o seguinte, que a vida surgiu rápido demais aqui na Terra. Aí tem que tomar cuidado, né? Porque a vida realmente surgiu rápido aqui na Terra, mas era micro-organismos e tal. Hoje, né, é que nós temos, né, essa tecnologia assim. Esse é um argumento, costuma ser um argumento muito forte aí, né? Ele ficou ainda mais forte recentemente, lembrando que a Terra formou há 4,54 bilhões de anos atrás, e por centenas de milhões de anos, né, foi um inferno de magma e bombardeio de asteroide o tempo todo. E aí, em julho de 2024, saiu um estudo na revista Nature Ecology and Evolution que recalculou quando o último ancestral comum de toda a vida, o Luca, viveu. E a resposta foi 4,2
bilhões de anos atrás, só 40 milhões de anos depois da Terra. Esse Luca aí, nós falamos dele no programa aí sobre a origem da Terra, né? A origem da vida. Então, o Luca seria esse ancestral comum. Quando você chega nele, você consegue medir as coisas ali, ter uma ideia muito boa do que está acontecendo, tá? Isso quer dizer o seguinte, que assim que a Terra teve as condições mínimas, a Terra, no primeiro instante, era um oceano de magma. Assim que ela já cristalizou algumas coisas, solidificou algumas coisas, que ela teve as condições mínimas, a vida apareceu quase que instantaneamente, em termos geológicos, como a gente fala, né? E a vida não demorou bilhões de anos para surgir, né? Então, essa aí também, essa coisa muito interessante. Se a vida surge fácil, rápido, na primeira chance que tem, num planeta qualquer, perdido num braço qualquer, de uma galáxia qualquer, então a lógica diz que ela deve surgir em outros quaisquer mundos por aí, ou que tenham a mesma condição. E as condições, como a gente viu aí, aparecem em bilhões de lugares. O problema, né, são essas condições aparecerem juntas. Então, muita gente brinca pelo seguinte: se a gente tivesse, por exemplo, 1% a mais de oxigênio na atmosfera, a gente não seria desse tipo aqui, então a gente fosse de outro tipo. Se o Sol tivesse erupções violentíssimas e varresse nossa atmosfera, a gente não estaria aqui. Então, são várias coisinhas aí que tem que agir simultaneamente para que a vida possa acontecer. Uma outra coisa muito interessante, né, de o pessoal falar que tem vida no universo, porque os tijolinhos fundamentais da vida estão espalhados, né, pelo cosmos inteiro. Então a vida na Terra é feita de alguns ingredientes básicos, como água, carbono, aminoácidos, moléculas orgânicas, e a gente descobriu que esses ingredientes, na verdade, né, estão em todo o universo. Então isso aí também é muito interessante da gente falar. Mas olha só, você já restringe para um certo número de elementos para poder depois ainda gerar vida. Então é assim, eu gosto de comparar, e agora a galera vai vir aqui e vai me detonar, mas vamos lá. Eu gosto de comparar a vida como fazer um bolo, tá? Então, o que você tem para fazer um bolo? Você tem que ter a farinha, você tem que ter o fermento, você tem que ter, sei lá, o ovo, e você tem que ter o granulado de chocolate, tá? Agora a questão é a seguinte: se eu encontrar só a farinha, eu encontrei o bolo? Não, né? Para aquela farinha virar bolo, ela tem que, primeiro, se misturar com tudo aquilo. Segundo, ela vai para um lugar onde ela recebe energia, que seria o forno, e essa energia acaba misturando esses ingredientes e nos dando em troca o bolo. Então, assim, embora os blocos fundamentais para a vida existir podem estar viajando aí pelo universo, né, ou pelo menos aqui pelo próprio sistema solar, através de cometas, de asteroides e tal, o manter esse fluxo aí e isso gerar vida, aí é algo extremamente complicado de acontecer, tá? A gente já achou água líquida em lugares inóspitos aqui na Terra, isso é uma outra coisa, né? Então pode ter em lugares aí no sistema solar, principalmente nos oceanos subterrâneos, de luas, né? Como Encélado e Júpiter. Titã, que é um outro caso interessante aqui no sistema solar, mas Titã tem uma parada em Titã que é a seguinte: só existem 2 corpos no sistema solar que tem líquido na sua superfície. Líquido, não falei água não, líquido. Um deles é a Terra e o outro é Titã. Agora, olha as condições em Titã, hein? Titã é um planeta tão longe, uma lua, né? Desculpa, tão longe, que
ele faz com que gases como metano fiquem em estado líquido. Olha que doideira isso. E isso faz com que Titã seja o único objeto que tenha líquido na superfície, que é Titã e a Terra, né? A Terra tem água e Titã tem esses lagos aí de metano e etano e tudo mais. Assim, o que o pessoal defende, então, só para vocês entenderem, é o seguinte: como os blocos fundamentais para a vida estão por aí, soltos, como a gente tem mais de 6 mil exoplanetas já descobertos, e agora a gente pode ir para mais, né? Cada dia, na verdade, aumenta essa lista aí. Então, o pessoal fala, por exemplo, por que a vida tem que ter sido feita aqui? Não poderia ter sido feita em outro lugar? Poderia. Mas aqui é que teve as condições exatas no momento exato, tá? Outra coisa, né, que o pessoal fala é que a vida ela é muito durona. Então você tenta impedir, né, a vida dela surgir, mas não tem problema, né? Antes a gente pensava que a vida precisava, né, de condições delicadas, fofas, mornas, água na temperatura certa, sol, gravidade correta e tudo mais, mas não. Então, por exemplo, como que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque existem na Terra determinadas bactérias que a gente chama essas bactérias de extremófilos. O que quer dizer isso? Elas vivem em condições, por exemplo, no fundo de um oceano, onde praticamente sem luz esses extremófilos conseguem viver a temperaturas gigantescas também. Então, dentro de rocha também